Existe uma palavra escondida no Salmo 23. Uma palavra pequena, que quase ninguém percebe. E quando você finalmente a enxerga, nunca mais lê esse salmo do mesmo jeito. Você já ouviu o Salmo 23 tantas vezes que talvez tenha parado de escutá-lo de verdade. Ele está bordado em quadros nas paredes. É lido em velórios, sussurrado em quartos de hospital, decorado desde criança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As palavras são tão familiares que escorregam pelos nossos ouvidos sem tocar o fundo do coração. A gente acha que já sabe tudo o que esse salmo tem para dizer. Mas no meio dele existe essa palavra. Fácil de passar batido. Uma palavra que carrega o segredo inteiro, que muda completamente aquilo que o salmo está prometendo. Guarde isso. A gente vai chegar nessa palavra. Mas para entendê-la, primeiro precisamos conhecer o homem que escreveu estas linhas. Por que ele não as escreveu numa sala tranquila, cercado de paz? Ele as escreveu como alguém que conhecia os vales por dentro. O autor do Salmo 23 é Davi. E antes de Davi ser rei, antes de ser o gigante da história que derrubou Golias, ele foi uma coisa muito mais simples, foi pastor de ovelhas. Um menino, o caçula esquecido da família, mandado para o campo a cuidar do rebanho enquanto os irmãos mais velhos ficavam em casa. Davi passou anos sozinho com as ovelhas. Aprendeu a conhecer cada uma. Dormiu ao relento, enfrentou o leão e o urso para defender o rebanho, guiou os animais por terras secas em busca de água. Ele sabia, na pele, o que era ser pastor. E é por isso que esse salmo é tão profundo. Porque quando Davi escreve "O Senhor é o meu pastor", ele está fazendo uma inversão impressionante. O homem que passou a vida cuidando de criaturas indefesas agora olha para si mesmo e diz: na verdade, eu sou a ovelha. Eu sou o frágil. Eu sou o que precisa ser guiado, alimentado, resgatado. E Deus é o pastor. Para entender o Salmo, então, a gente precisa entender o que é ser uma ovelha. Porque, de todos os animais, a ovelha talvez seja o mais dependente que existe. A ovelha não tem garras, não tem presas, não corre rápido, não sabe se esconder. Ela não acha o próprio caminho, se perde com facilidade e não consegue voltar sozinha. Não acha boa pastagem por conta própria. Sem um pastor, a ovelha simplesmente não sobrevive. Tudo que ela é, tudo que ela tem, depende de quem cuida dela. E é aí que mora a primeira verdade desse salmo, escondida na frase que a gente repete sem pensar: nada me faltará. Repare, Davi não diz nada me faltará porque eu tenho tudo. Ele não diz nada me faltará porque sou forte, ou rico, ou capaz. Ele diz nada me faltará logo depois de dizer o Senhor é o meu pastor. A segurança dele não vem do que ele possui. Vem de quem cuida dele. A ovelha não tem garantia nenhuma na própria força, a garantia dela é inteira na pessoa do pastor. E talvez seja por isso que essa frase é tão difícil para a gente. Porque a gente foi ensinado a achar que segurança é não precisar de ninguém. Que estar bem é ser autossuficiente. E o Salmo vem dizer o contrário: a sua paz não está em não precisar, está em ter alguém de quem você pode depender. E o que esse pastor faz pela ovelha? Davi descreve: deitar-me faz em verdes pastos. Parece simples, mas tem um detalhe que muda tudo. Quem entende de ovelhas sabe que é quase impossível fazer uma ovelha se deitar quando ela está com medo, ou com fome, ou inquieta. Uma ovelha só descansa, só se deita de verdade, quando 4 coisas estão resolvidas. Ela não pode estar com medo, não pode estar em conflito com as outras, não pode estar atormentada, e não pode estar com fome. E adivinha quem cuida de cada uma dessas 4 coisas? O pastor. Então quando Davi diz deitar-me faz em verdes pastos, ele está dizendo algo lindo: o meu descanso não é por acaso. Alguém preparou as condições para eu poder descansar.
Alguém afastou aquilo que me deixava em pânico para que eu pudesse, enfim, deitar. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você não conseguiu descansar? Não por falta de cama, mas por excesso de medo. A mente girando de madrugada, o peito apertado, a preocupação que não desliga. O Salmo está dizendo que existe um pastor cujo trabalho é justamente acalmar a ovelha a ponto de ela conseguir, finalmente, deitar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Outro detalhe do mundo das ovelhas: elas têm medo de água que corre rápido. A correnteza assusta, e a lã encharcada pode afogá-las. Por isso um bom pastor nunca leva o rebanho a um rio agitado. Ele procura, ou ele mesmo represa, uma poça de água quieta, mansa, onde a ovelha possa beber sem pavor. Águas tranquilas não é poesia bonita por acaso, é o cuidado de quem conhece exatamente o que aterroriza a criatura, e a leva para longe disso. Refrigera a minha alma. Ou, em outras versões, restaura a minha alma. E aqui vem uma das imagens mais comoventes do pastoreio. Existe uma situação que os pastores temem: a ovelha caída. Acontece quando a ovelha se deita num lugar com uma leve depressão no chão, rola para o lado e acaba de costas, com as patas para cima. E aí ela não consegue mais se levantar sozinha. Por mais que se debata, fica presa naquela posição. Se o pastor não chegar a tempo, a ovelha caída morre ali, não por causa de um predador, mas simplesmente por não conseguir se reerguer. E o que o pastor faz? Quando percebe que falta uma ovelha, ele larga tudo e sai procurando. E quando encontra a ovelha caída, exausta, sem forças, ele não a repreende. Ele se abaixa, levanta o corpo dela com as próprias mãos, segura a ovelha de pé, massageia as pernas para voltar à circulação, e fica ali, sustentando, até ela conseguir andar de novo. É exatamente isso que significa restaura a minha alma. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você tenha caído no lugar da vida e não esteja conseguindo se levantar. Tem se debatido, tentado de tudo, e nada. E o que esse salmo te diz? O pastor não desistiu de você. Ele não está irritado com a sua queda. Ele está vindo na sua direção. E quando chegar, não vai te cobrar, vai te levantar com as próprias mãos e te segurar até você conseguir andar de novo. E olha, a gente ainda não chegou naquela palavra. Mas ela está cada vez mais perto, e tudo isso que você está ouvindo agora é exatamente o que vai fazer ela explodir de sentido quando finalmente aparecer. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor conhece os caminhos. A ovelha não. Deixada sozinha, a ovelha anda em círculos, repete as mesmas trilhas até destruir a pastagem, se mete em terreno perigoso. Mas o pastor sabe quais veredas levam à boa terra. E ele guia. Não pelo mérito da ovelha, repare na frase, por amor do seu nome. Não porque a ovelha mereceu, mas porque o pastor é quem ele é. Ele cuida porque é da natureza dele cuidar. E é aqui, exatamente aqui, que chegamos àquela palavra. A que eu pedi para você guardar lá no começo. Porque o Salmo, que até agora descreveu verdes pastos e águas tranquilas, faz uma virada. De repente o cenário muda. As pastagens verdes ficam para trás, e aparece o lugar mais sombrio de toda a passagem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí está. Ande. Essa é a palavra. Não evite. Não escape. Não passe por cima voando. Ande. Atravesse. Por dentro. Repare no que o Salmo não diz. Ele não diz ainda que eu evite o vale. Não diz ainda que Deus me tire do vale antes que eu chegue lá. Não diz ainda que eu passe por cima do vale, voando. Ele diz, eu ando pelo vale. Eu atravesso. Passo por dentro.
E essa é a verdade que a gente não quer ouvir, mas que liberta quando a gente aceita. A promessa do Salmo 23 nunca foi uma vida sem vales. Deus não promete que você nunca vai passar pela dor, pela perda, pelo medo, pela sombra da morte. A ovelha do bom pastor também atravessa o vale. A diferença não está em escapar do vale. A diferença está em como você o atravessa, e em quem está com você lá dentro. Porque tem um motivo para esse vale existir no caminho. No pastoreio antigo, o pastor levava o rebanho das terras baixas do inverno para os pastos altos do verão, lá no alto das montanhas, onde o capim era mais verde e a água mais fresca. E o único caminho para subir até esses pastos altos passava por dentro dos vales. Ravinas estreitas, profundas, escuras, onde o sol mal entrava, onde havia perigo de predadores e de tempestades. O vale não era um castigo. O vale era o caminho. Era por ali, e só por ali, que se chegava ao lugar mais alto e mais belo. E tem outra coisa nessa expressão: a sombra da morte. Pare e pense, para existir uma sombra, é preciso haver luz. A escuridão total não projeta sombra nenhuma. Se há uma sombra, é porque em algum lugar, mesmo que você não esteja vendo, existe uma luz. E mais, uma sombra não pode te machucar. A sombra de um leão não morde. A sombra de uma faca não corta. Por mais aterrorizante que o vale pareça, Davi escolhe a palavra sombra, porque a morte, para a ovelha do pastor, perdeu o poder de fato. Restou só a sombra dela. E então vem a frase central de tudo: o coração do salmo. E acontece aqui uma mudança que é fácil de não perceber, mas que é talvez o detalhe mais bonito de toda a passagem. Até agora, Davi vinha falando sobre o pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz deitar. Ele me guia. Terceira pessoa. Davi falava de Deus como quem descreve alguém. Mas no instante em que ele entra no vale, no exato momento mais escuro do salmo, a linguagem muda. Davi para de falar sobre Deus e começa a falar com Deus. Por que tu estás comigo? Não é mais ele. Agora é tu. A distância virou intimidade. E não foi nos verdes pastos que isso aconteceu, foi no vale. Foi na escuridão que o pastor deixou de ser um assunto distante e se tornou uma presença próxima, um tu com quem se conversa cara a cara. Essa é a grande revelação. No vale, Deus não fica mais longe. No vale, Deus fica mais perto. É justamente quando a luz some que a gente descobre que Ele nunca largou a nossa mão. Muita gente só conheceu a proximidade de Deus dentro do próprio vale. Muita gente só aprendeu a dizer tu estás comigo depois de atravessar a noite mais escura da vida. E é por isso que o medo se desfaz. Não temerei mal algum. Não porque o vale deixou de ser vale. Não porque o perigo sumiu. Mas porque tu estás comigo. A presença do pastor não elimina o vale, ela elimina o terror de atravessá-lo sozinho. E faz toda a diferença do mundo passar pela escuridão sabendo que há alguém ao seu lado, que conhece o caminho, e que não vai te abandonar no meio. A tua vara e o teu cajado me consolam. Duas ferramentas do pastor. A vara era um bastão curto e pesado, quase uma arma, que o pastor usava para defender o rebanho, para enfrentar o lobo, espantar o predador, golpear a ameaça antes que ela chegasse na ovelha. E o cajado era aquele bastão comprido com a ponta curva, que o pastor usava para guiar com delicadeza, para puxar de volta a ovelha que se afastava, para resgatar a que caía num buraco, para encostar de leve no flanco do animal e mostrar o caminho. Uma protege, o outro guia. Uma enfrenta o inimigo. O outro traz de volta o que se perdeu. E juntos, diz Davi, eles consolam. Saber que existe alguém disposto a lutar pela gente, e ao mesmo tempo capaz de nos conduzir com ternura, isso conforta o coração no meio do vale. E então,
Sem aviso, o cenário muda de novo. A gente sai do vale. E Davi troca a imagem do pastor pela imagem de um anfitrião preparando um banquete. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Que cena curiosa! Uma mesa farta, posta, no meio dos inimigos. Não depois que os inimigos foram embora. Não num lugar seguro, longe de tudo. Mas ali mesmo, na presença deles. Deus não espera os seus problemas sumirem para te abençoar. Ele põe a mesa no meio da batalha. Ele te sustenta à vista daquilo que te ameaça. A provisão dele não depende de o cerco acabar primeiro. Unges a minha cabeça com óleo. E aqui mais uma imagem do campo. No verão, as ovelhas eram atormentadas por insetos, moscas que pousavam na cabeça do animal, em volta do nariz e dos olhos, e podiam adoecer a ovelha até a morte, de tanto incômodo. Uma ovelha atacada por essas moscas perde a paz completamente, bate a cabeça nas pedras, não come, não descansa. E o que o pastor fazia? Passava óleo na cabeça de cada ovelha. O óleo afastava as moscas, acalmava a irritação, e a ovelha enfim encontrava alívio. Então quando Davi diz unges a minha cabeça com óleo, é disso que ele fala, do alívio que vem de fora, da mão do pastor, justamente naquilo que mais nos tira a paz. Aquele tormento miúdo, insistente, que não te deixa descansar, o pastor tem o óleo para ele também. O meu cálice transborda. Não está cheio até a borda. Transborda. Verte por cima. Porque o cuidado do pastor nunca é medido, calculado, no limite do necessário. É excessivo. É demais. É mais do que cabe. E o salmo termina com uma promessa que muda a forma como a gente encara o futuro. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra seguirão é forte. No original, tem o sentido de perseguir, de ir atrás, de caçar. Davi está dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus vão atrás dele como dois cães pastores que seguem o rebanho, garantindo que nenhuma ovelha fique para trás. Pense nisso. Você está acostumado a achar que precisa correr atrás das bênçãos de Deus. O salmo vira a lógica. Não é você que persegue a bondade dele. É a bondade dele que persegue você. Todos os dias. Inclusive nos dias de vale. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ovelha que atravessou o vale chega, enfim, em casa. E descobre que o destino nunca foi só o pasto alto, nem só a mesa farta. O destino era estar com o pastor. Para sempre. Morar na presença de quem cuidou dela o caminho inteiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que hoje, no meio do seu vale, você sinta a presença do pastor caminhando ao seu lado. E que o seu coração descanse em saber que a bondade e a misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Se esse salmo tocou o seu coração de alguma forma, deixe aqui embaixo um amém. E que a paz do bom pastor permaneça com você, hoje e sempre.